Salmos capítulo 1, vamos lá iniciando a leitura, com a ajuda e a força de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém dos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem ou não murcham, e tudo quanto ele faz prospera ou prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Que Deus venha nos guiar e nos auxiliar nesse sermão. O que Deus deu graça de fazer aqui é colocar um título. Sempre coloco um título no sermão, tá? Os dois caminhos. Medite na lei de Deus. Como sempre, toda segunda-feira nós estamos expondo a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas necessitam de exposição da Bíblia. Nós estamos necessitando de exposição da Bíblia. E é por isso que muitas vezes há confusões de igreja com igreja, há confusões de irmãos com irmãos, porque às vezes um entende de uma forma, outro entende de outra. É por isso que nós estamos indo a fundo, voltando lá atrás e vendo realmente o que Deus, através dos seus profetas, através dos salmistas, através dos apóstolos, dos discípulos, Ele quis dizer na boca deles. Então, Salmos em hebraico, só para nós aí dar início, Sefer Tehillim, que significa livro de louvores. Em latim é chamado de psalmo, que significa cântico. Os salmos era o hino de Israel, ele era o hino de Judá, ele era o hinário dos judeus. E até hoje no judaísmo, até mesmo no islamismo e no cristianismo, é considerado nosso hinário. Muitos cantores, mundo gospel ou não, por aí, eles pegam salmos e transformam em música, transformam em hinos. Salmos, eu só estou dando uma introdução para nós entender o que é o livro de Salmos, tá? Nós já vamos entrar no Salmos 1, no Salmo 1. O livro de Salmos ele tem 150 capítulos, são poesias, louvores, orações, cânticos que Deus deu ao povo judeu. Davi ele escreveu de 70 a 73 salmos. Asaf ou Asaf ele escreveu 12 salmos. Os filhos de Corá ou de Coré eles escreveram 12 salmos. O rei Salomão, filho de Davi, ele escreveu pelo menos 2 salmos. Ele escreveu. E Emã escreveu com os filhos de Corá, assim como Etã e Moisés, eles escreveram ao menos um salmo, nós encontramos. E o restante não se sabe quem escreveu, não tem autoria. Perfeito? Os salmos, há mais de um milênio, ele vem sido exposto na igreja. Há mais de um milênio antes de Cristo. Provavelmente Cristo cantou os salmos, com certeza. Então, em todas as passagens bíblicas nós vemos os salmos. Em Reis, não, se eu não me engano, primeiro ou segundo Samuel, nós vemos os salmos ali dentro. Nós vemos Moisés lá no Pentateuco falando em alguns salmos. Então o livro de Salmos está tanto desde o judaísmo até o cristianismo, até o presente momento. O primeiro livro de Salmos, o primeiro capítulo de Salmos, ele é a introdução. O primeiro e o segundo capítulo, ele é considerado a introdução ao livro de Salmos. Ele é como fosse o porteiro em Salmos.
é glorioso esse Salmos, e nós vamos ver o porquê ele é tão glorioso aqui sim. E provavelmente o livro de Salmos ele foi organizado lá na época de Esdras. Não se sabe dizer se foi Esdras ou não. Uns falam que foi Esdras, ou Esdras, mas eu não sei dessa parte, então eu me calo. A Bíblia não relata exatamente isso. Então o que a Bíblia não fala, eu procuro me calar. Mas a pessoa que colocou esses salmos primeiro, ele estava direcionando, ele estava guiando a pessoa a meditar na lei do Senhor. Este salmo mostra dois caminhos, e nós vamos ver o porquê ele mostra esses dois caminhos, quais são esses dois caminhos, e o porquê também nós sempre caímos em pecado. Um dos motivos que alguns cristãos sempre se deslizam, um dos motivos que nós temos certas quedas, certas atitudes. E esse salmo ele mostra isso. Então vamos lá. O Salmo de capítulo 1, a qual nós acabamos de ler, ele começa pelo menos na Bíblia Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, a qual nós utilizamos na congregação. Essa edição revista e corrigida de 2016, ele deixa bem destacado, bem-aventurado. E na Bíblia que a Carol está usando, da arqueológica, a NVI, que é de estudo, ele está como é feliz. Em grego significa mais que feliz, ou no hebraico é uma felicidade imensa, e não é uma felicidade em singular, é algo plural. Ele vem escrito em algo plural, em pluralidade. São múltiplas felicidades. Uma observação: bem-aventurado aqui, essa palavra bem-aventurado foi a mesma que Jesus usou em Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado, são as mesmas palavras. A Bíblia em si, ela não fala o que é felicidade. Você não vê na Bíblia falando o que é felicidade. Mas nós vemos a Bíblia explicando o que são as pessoas felizes. Quem são as pessoas felizes? Eu coloquei várias observações aqui. Outra observação é que o mundo distorceu o que é felicidade. O homem pecador, ele distorceu totalmente o significado de felicidade e de liberdade. E ele vem sempre distorcendo isso no coração dele. Mas vamos lá. Bem-aventurado, mais que feliz, o varão, ou a varoa, o homem, mulher, essa palavra aqui não importa, significa ser humano, significa pessoa. Bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda no ambiente dos escarnecedores. Então vamos do começo. O que é um ímpio? Esse adjetivo ele é dado a alguém que é uma pessoa sem fé, é uma pessoa incrédula, um ateu, um infiel, um cruel, sem dó, uma pessoa sem piedade, um impiedoso, uma pessoa sem compaixão. Isso é um ímpio. Há 3 pontos que nós temos que prestar atenção aqui. O salmista ele nos expõe e vamos expor esses 3 pontos. Em primeiro lugar, ele nos proíbe em andar no conselho. Segundo, não seguir o caminho. Terceiro, não se assentar com eles. A pessoa bem-aventurada, ela tem aversão, ela tem nojo, ela tem repulsa, ela tem um olhar crítico, um cuidado com o conselho, o caminho de pecadores. Nós vemos 3 verbos aqui no versículo 1: andar, seguir e se assentar, sentar. Então são 3 verbos: andar, seguir e assentar. Então a pessoa que ela não começa aqui odiando a Deus do nada. Ela não começa se afastando de Deus do nada. Ela não começa transgredindo a lei de Deus do nada. Aqui ele mostra o que? A pessoa vai se desviando através do que? Primeiro, do conselho dos ímpios.
Satanás, junto com o mau coração dos ímpios, eles vão desviando as pessoas passo a passo. Eu me lembro uma vez, foi até a senhora que falou para mim, se for para você se assentar na roda dos escarnecedores e ir para a roda do meio deles, sai de lá mais crente do que você entrou. Esse conselho eu escutei desde criança, eu já ouvi outros irmãos nossos falarem isso. Mas continuando, então, como é que uma pessoa, mas como que isso começa? Começa do nada? Não, começa através do quê? Através do conselho de pessoas mau caráter, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não têm piedade. Quando nós pegamos o significado aqui do ímpio, que fala ateísta, não é aquela pessoa que grita assim, não, eu sou ateu, não acredito. Não, é a pessoa que ela vive de maneira que ela vive sem Deus. Ela fala que muitas vezes que ela é crente, ela fala que ela é cristã, ela está lá sempre na igreja muitas vezes, ou não, mas o modo de vida dessa pessoa é de um ateu. Ela não acredita em Deus. Como que fala em Tiago? Você crê que há um Deus? Até os demônios creem e tremem perante ele. Muitas vezes tem demônio que tem mais postura do que muito cristão por aí. Não tem muita atitude nossa por aqui. E como começa esse conselho? Como é que funciona esse conselho? Começa no conselho de pequenas coisas, pequenos assuntos, até os assuntos mais terríveis. Começa com o famoso não tem problema. Então o salmista ele começa com anda segundo o conselho dos ímpios. O estado dessa pessoa que está andando segundo o conselho dos ímpios começa a piorar quando ele começa a seguir o conselho dos ímpios. Logo, ele está seguindo o caminho de pecadores. E ele começa a se deter no caminho dos pecadores. Ele começa a andar igual pecadores. Ele não é mais um servo de Deus, um cristão que apenas seguiu um ou outro conselho de ímpio. Ele é um cristão em pecado, ou ele se diz ser cristão. Ele é um servo de Deus que caiu no pecado e começa a seguir o caminho do pecador. O mesmo caminho que o mundano vai, ele também vai. As mesmas coisas que o mundano faz, ele começa também a fazer. Até que ele se afunda totalmente. Então ele começa a seguir conselho, do conselho começa a seguir caminho do pecador, até que ele começa a se assentar na roda, habitar com os escarnecedores. É uma estrada, é um caminho, é uma escada de abismo. Ele anda, segundo o conselho, ele começa a fazer igual, e do nada ele começa a andar com os pecadores, com escarnecedores. E nós vamos mostrar que talvez nós que estamos aqui, alguém que está assistindo, o porquê muitas vezes a pessoa cai em pecado. Talvez você está caindo em pecado, nós estamos caindo em pecado, alguém que está assistindo esse vídeo está caindo em pecado, porque está seguindo pequenos conselhos de alguém. Um conselho mínimo, coisa pequenininha. Não, porque fulano falou tal coisa. Não, faz desse jeito. Não, faz desse jeito, isso aqui não tem problema, não, faz desse jeito que é melhor. Faz isso aqui que é melhor. Não. O que Jesus fez para vencer a tentação? Ele pediu conselho para Pedro? Não. Ele pediu conselho para o pai, para a mãe dele? Não. Ele pediu conselho para o amiguinho da escola bíblica no dominical? Não. Ele pediu conselho, para judeu, para romano, para alguém ímpio? Não. O que ele fez para vencer a tentação? Palavra. Satanás chegou para ele e falou o quê? Transforma essas pedras em pão. Ele respondeu com palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o inimigo das nossas almas, ele também conhece a Bíblia. Ele sabe de ponta a ponta. Sabe aquela música lá, Eu Nasci há 10 mil anos atrás? Então, é ele todinho. Ele sabe isso aqui de ponta a ponta, ele conhece tudo. Então ele foi, transportou Jesus para um monte muito alto
e falou assim, ó, se joga daqui, pois está escrito, falando, eu também conheço a Bíblia, Jesus, pois os teus anjos dará ordem, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, para que não tropece teu pé em nenhuma pedra. O que Jesus respondeu? Mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E no final ele responde de novo, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e somente a ele servirá. E foi aí que o diabo sumiu, desapareceu. É claro que assim, não foi tudo isso, só isso em 40 dias de jejum de Jesus Cristo. Claro que ele passou por várias tentações, em Hebreu está escrito isso, né? Que todo tipo de tentação Jesus Cristo passou. E ele venceu tudo na palavra. O pior nível do descrente é o escarnecedor, é o zombador. E não estou falando porque eu ouvi, não, eu caí nesse meio já. Estou falando uma coisa que eu tive experiência. É o zombador. Ele é o que está mais longe de se arrepender, além de dar mau conselho, ele se lambuza no pecado e zomba com aqueles que querem voltar para Jesus Cristo ou já estão dentro da igreja. São as piores pessoas. Mas não pode falar. Não pode, nós devemos mostrar isso. Agora você vai entender o porquê nós caímos em pecado todos os dias, muitas vezes. Né? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo caem em pecado todos os dias. Está escrito assim, bem-aventurado o varão, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está falando do bem-aventurado aqui. Eu estou fazendo sempre o contraste, estou mostrando os dois caminhos. Tá? Vocês já vão entender. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, não se habita com escarnecedores. Observação. Uma observação aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma melhor para vocês entenderem. Ímpios, pecadores e escarnecedores estão no plural. Está falando de várias pessoas aqui. Vários ímpios, vários pecadores, vários escarnecedores, né, está no plural. Mas conselho, caminho e roda ou habitação ou vereda, né, está no singular. Por quê? Porque ímpios, pecadores e escarnecedores tem de monte, tem vários por aí. Mas conselho, caminho e a roda, a habitação dessas pessoas é um só. O que? É perdição, é inferno, é blasfêmia, é deleite da carne, é idolatria. Tudo se resume em idolatria, tudo se resume em orgulho. É sempre o mesmo conselho. Mas não, fulano fala, não, sempre, vai cair no mesmo lugar sempre. É no mesmo lugar sempre, né? É só Deus que tem dois caminhos só. É sempre o mesmo conselho, o mesmo caminho, a mesma vereda, a mesma habitação, a mesma assembleia de pecadores. São vários, mas o caminho deles é um só. Verso 2. Antes tem o teu prazer, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a palavra-chave aqui. Em que eu preciso meditar? Na lei do Senhor. E o que é a lei do Senhor? A Torá significa a instrução, a direção do Senhor. Ele tem o seu prazer na instrução, na direção de Deus, nas palavras de Jesus Cristo. Isso é um cristão. Ele tem o prazer de saber o que está aqui. Ele tem o prazer de estudar o que tem aqui, de se instruir aqui. O que é meditar? É se deleitar, é pensar, é raciocinar, é se aprofundar, é estudar. Mergulhar nos ensinos das Escrituras. Pensar nas Escrituras, na palavra de Deus, dia e noite. Porque muitas vezes acontece de explodir, acontece de cair em algum determinado pecado. Falta de meditação na palavra. Não é só amar a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Vocês vêm aqui, eu fico estudando direto. Eu mergulho, vou atrás, alguém pergunta alguma coisa, eu procuro responder. Que eu amo fazer isso. Eu amo o cargo que Deus me deu. Mas não é só isso, é meditar. E essa semana eu apanhei muito, porque desde o começo da semana passada, eu estava sentindo de expor esse salmo, e eu fui a fundo. Eu tinha dado aula dele muitos anos atrás, e acabei esquecendo.
essa parte de meditar. E o Espírito Santo nos tocou e falou assim: é por isso que você está caindo em pecado. É por isso que está acontecendo tal coisa. É por isso que você não está tendo domínio próprio. É por isso que você se estressa muito rápido. É por isso que você comete determinados erros. Por quê? Falta de meditação na palavra. Problema, eu falo que eu tenho esse problema. É muito fácil apontar para alguém. Eu estou falando de mim, começando por mim. Lê a Bíblia de uma maneira, escuta tudo, lê todo o Novo Testamento num dia só. Lê 50 vezes. Mas falta meditação. Às vezes um versículo, minha mãe falou isso esses dias, um versículo que você lê, você fica na cabeça ali o dia inteiro com aquele versículo, a noite inteira. Vocês já acordaram com algum hino na cabeça? Algum hino e tal, que nem tem o hino do Reformed Sound, do José Marbessa, aquele Água Viva Pão do Céu. Por quê? Fica aquela música lá toda hora, Água Viva Pão do Céu, Água Viva Pão do Céu. Você acorda com aquilo na cabeça. É a mesma coisa um versículo, a palavra de Deus. Você fica com aquele versículo na cabeça, vamos dar exemplo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você vai fazendo alguma coisa, você lembra de novo aquele versículo. E você vai meditando. Eu acho que é o boi ou o camelo. Ele come um alimento e fica ruminando. Boi ruminando. Vai e volta, vai e volta. É esse o sentido dessa palavra. Vai e volta, vai e volta. Vai, alimenta a tua alma. A palavra de Deus alimenta até o nosso corpo. Ela liberta. Você medita, liberta e tal, depois volta para sua mente de novo. E você vai meditando naquilo, vai meditando naquilo, vai meditando. E quando Satanás vir nos tentar, vir fazer tal coisa, se desvia, querer que você se desvie para determinado lugar, o que acontece? É a palavra na frente dele. A palavra nos protege. É nosso escudo. Esse dia nós, eu e a senhora só, né? Foi Efésios 5, as armaduras de Deus. Efésios 6. E fala sobre a palavra, uma das armaduras. E isso é meditar. É por isso que muitos caem em pecado. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos fazer determinadas coisas. Mas aquele pecadinho tem problema, gente. Tem problema. É esse que nós pensamos agora. É esse que alguém pensou aqui agora que está assistindo. É esse que nós pensamos agora. Esse pequena coisa. Mas eu tenho que abrir mão disso. Meditação. A palavra abomina isso. A palavra exclui isso. Deus está falando para você parar com isso. Se isso está fazendo mal para a sua carne, principalmente para a sua alma, é bom nos apartar. É bom nos apartar dessas coisas. Então é esse o motivo que nós sempre estamos caindo em pecado. Se você está em constante pecado, de 3 opções, resta uma. Primeiro, Deus não fez uma obra através do seu Espírito, ou seja, Deus não te converteu. Mas eu tenho 50 anos de crente. O problema é teu. Eu nasci dentro da igreja. Eu só me converti depois de ano, ainda estou capengando. Segundo lugar, Deus está te convertendo. Você ainda está nascendo de novo. Está em processo. Isso cai em Romanos 7. Nós falamos disso esses dias. Só ler Romanos 7 que você vai entender. Aquela parte, o pecado ainda habita em mim, né? Eu vejo algum pecado, eu caio e falo: Senhor, eu sou miserável. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sou grato a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Ou seja, está no parto ali, está nascendo ainda. Ou você não está, em terceiro lugar, meditando, pensando, praticando a palavra de Deus. Você não está se relacionando com Deus. É isso. Só tem esses caminhos. Só tem esses 2 caminhos. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu. Ou você está seguindo um caminho correto e não está utilizando as ferramentas, a espada que Deus te deu, as armaduras que Deus te deu. Só tem esses caminhos. Tá? Ou você não está nem convertido ainda. Se Jesus Cristo viesse agora, você sabe o que aconteceria, né? O que é um relacionamento com Deus?
é meditar na palavra dele, orar, conversar com ele, elevar louvor a ele, passar desde o acordar até o deitar com ele. Mas o que é só ficar louvando a Deus, gritando? Não é isso. Tem o seu momento devocional, tudo que você vai entregar, você entrega para Deus. Se você faz um serviço, é para Deus. Se você faz tal coisa, é para Deus. Espera aí, se vou fazer alguma coisa errada, opa, será que Deus aprova isso? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre determinadas coisas? Será que eu posso fazer? Será que eu não posso? Então vamos conferir. Se nós não cremos nesse livro, se nós não cremos nesse livro completo, nós não cremos em nada. Não vale a pena nem começar. Essa é a verdade. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Continuando. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, ou não murcham, e tudo quanto fizer prosperará, ou tudo quanto ele faz prospera. Vamos lá, vamos dividir em partes o versículo, tá? Para nós não se perder. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Onde foi plantada essa árvore? Junto ao ribeiro de águas. Quem é a nossa água? Jesus Cristo. Ele fala para a mulher de Samaria, se você beber dessa água, você vai ter sede ainda. Mas a água que eu lhe der, disse Jesus, você nunca mais terá sede. E de ti brotarão águas vivas. Porque a palavra de Deus é o seguinte: pega em mim, automaticamente eu vou passar para alguém. Se pega nessa outra pessoa, você vai passar para outra pessoa. É automático. Qual estação dá o fruto? Na estação própria, na estação correta, na estação certa. É até engraçado que muitas vezes nós queremos ver fruto, e eu me cobrei isso quando eu vi eu parei para meditar nessa palavra. Às vezes nós cobramos dos outros frutos. Mais um bichinho aqui, mesmo do vídeo. Nós cobramos muito fruto dos outros, fruto. Às vezes não é o horário da pessoa dar fruto. Não é a hora da pessoa dar fruto. Claro que um cristão tem um fruto de um cristão, também não vamos generalizar, mas muitas vezes não está na época de dar fruto. Tem seu tempo certo, tem seu horário certo de dar fruto. Seja fruto material, seja fruto espiritual. E tudo o que essa pessoa faz prosperará. Rapidão, vamos ver em Gênesis 39. Olha que bonito isso. Olha que legal. Gênesis 39, do 1 ao 5. Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Veio, pois, o seu senhor, vendo, pois, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Tudo. É só até o 4 que eu errei aqui. Vocês percebem isso? Tudo que José fazia prosperava. Não está falando que você vai ser... Não estou pregando benção para ninguém. Tá? Não confundam isso. Eu não estou pregando que vai... Não é isso. Mas estou falando assim... Quando nós meditamos na lei de Deus, quando nós não seguimos conselhos de ímpios, quando nós não seguimos conselhos de pecadores, caminho de pecadores, e nem se assentamos com escarnecedores, quando nós não seguimos esse caminho, nossa vida prospera. Não é promessa minha, é promessa de Deus isso. Nós temos que entender que nós colocamos a nossa mão, ainda que muitas das vezes, nesse exato momento, não está prosperando, mas dá fruto no futuro.
É isso que o Salmo está falando. Onde ele coloca a mão dele, prospera. Eu conheço pessoa que onde a pessoa coloca a mão, destrói tudo, cai tudo. Cai tudo, tudo. Durante muitos anos da minha vida, muitos anos, onde eu colocava a mão caía. Por quê? Seguindo o conselho de ímpios. Seguindo o caminho de pecadores, se assentando com escarnecedores. Eu estava batendo contra a igreja, batendo contra Jesus Cristo. Não, não é assim. Enquanto eu tentava distorcer esse livro aqui, refutar esse livro aqui, a minha vida não foi para frente. Era uma infelicidade terrível, era um vazio dentro de mim. Era onde eu tocava, tudo era derribado, tudo caía. Mas entenda que a partir da hora que nós nos voltamos para as coisas de Deus, nos voltamos para a palavra de Cristo, Bíblia, tá? Nós temos que entender que a partir daí, tudo começa a prosperar, tudo começa a dar certo. Ainda que, quando dá certo as coisas, não significa que você não vai passar prova, né? Não, no mundo tereis aflições. Mas lá na frente nós estamos sempre vendo o fruto. Nós estamos sempre vendo Deus suprir as nossas necessidades. Nós podemos ver o que aconteceu com José, que tem uma ligação aqui com Salmos. O mundano pedia conselho para ele. O rei do Egito, né, o faraó, né, ele colocou ele como a pessoa mais, um patamar mais alto. Por causa de uma calúnia, aconteceu que ele foi para a cadeia, passou todo aquele procedimento, ficou anos preso. Significa que José não era uma pessoa justa? Significa que ele não era um servo de Deus? Não, ao contrário. Significa o quê? Que tudo tem um procedimento na vida do cristão. Tudo tem um procedimento na vida do crente, daquele que serve a Deus. Ainda que nós estejamos passando uma necessidade, alguma prova, uma luta, tá? Isso não anotei aqui, é o que Deus está trazendo agora. Mas nós temos que entender que tudo, como aqui de Romanos, tudo guia para o nosso bem, tudo nos leva para o bem, tudo nos guia, tudo coopera, obrigado amor, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o nosso bem. Mas está difícil tal coisa, tudo coopera para o nosso bem. Uma árvore, se você plantar se você plantar uma semente nesse exato momento, não vai crescer na hora, não vai dar fruto na hora, não vai, se você fazer uma vinha ali, né, fazer um enxerto tal, não vai dar uva na hora, não. Tem determinado tipo de uvas, né, que demora anos. Então tudo na calma. Às vezes eu mesmo quero muito apressado, muito... Calma. Tudo que ele faz prosperará. Por que estou caindo em pecado ainda? Porque a sua meditação não está na palavra de Deus. Tá louca a pessoa que pensa que só adultério, fornicação, roubar ou matar pessoas que é pecado para Deus. Ao contrário, bem ao contrário. Inveja, orgulho, porfias, contendas, entre outros muitos pecados. Tudo isso é pecado considerado para Deus, e muitas vezes nós caímos nisso. Nós não caímos num pecado visível pelo homem, nós caímos num pecado aqui, por falta de meditação na palavra de Deus, por falta de seguir o caminho de Deus. Entenda, se você se desvia um pouco, já não é mais caminho de Deus. O caminho de Deus que Jesus fala, a porta é estreita, pois larga é a porta que conduz à perdição. Vamos lá. A pessoa que ama e tem prazer na lei de Deus e medita é como uma árvore, lá no verso 3. Ela dá fruto na estação própria, ela está sempre ali na beira da água, está sempre em águas perto dela. As folhas dela não murcham, ela dá fruto na estação certa, e ela está sendo sempre nutrida pela água da vida, pela água chamada Jesus Cristo. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. No período da colheita, quando colocamos aqui essa parte do que o vento espalha, a moinha que o vento espalha, no período da colheita, lá no Antigo Testamento, consistia em lançar a palha no ar. Eles lançavam a palha no ar, né, para que o vento a retirasse e assim fosse feita a purificação, extraindo o que era inútil
e deixando apenas os grãos. É assim que é a comparação que o salmista está fazendo. O salmista poderia comparar o ímpio com uma outra árvore podre. Ele poderia comparar o ímpio com uma árvore caída aos pedaços. Mas o que dá a entender é que o salmista, fez de propósito comparar o ímpio com a palha, querendo dizer, ele não tem utilidade nenhuma, uma pessoa ímpia. Ainda que ele tenha tem pessoa que fala, não, eu sou feliz, eu não preciso de Deus. Não, ele tem um oco no coração. Ou eles estão totalmente cegos. E aquela coisa, né? Pessoa morta não sente. Não sente. A palha não tem raiz, a palha não tem peso, ela não tem nem utilidade. Nada. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. No dia do Senhor, os ímpios, eles não terão argumentos. Eles serão totalmente condenados, totalmente excluídos. Mas não vai ter argumento, não vai subir, não vai se sobressair. O grande problema que nós temos hoje em dia, é o que nós estávamos escutando aqui, nós temos algo na nossa cabeça, um governo esquerdista durante muitos anos, um pensamento comunista, um pensamento socialista, no sentido que eles falam que Deus é ruim, né? E vão criando na nossa cabeça que, mas fulano não pode ser condenado. Não, mas fulano é tão bonzinho. Porque eles fazem uma comparação muito chula, muito cru. Mas se você for comparar com a palavra de Deus, quem é a pessoa boa e quem é a pessoa ruim, né, você fala assim, Senhor, eu mereço ser condenado. Porque nós, seres humanos, merecemos por natureza ser condenados. Né? E naquele dia ninguém terá argumento. Naquele dia ninguém vai se sobressair, ninguém vai falar assim, não, eu fiz tal coisa. Não, o pessoal olhará para Deus e falar, não, eu sou condenado. O Senhor tem toda a razão de me condenar. Isaías, que era o profeta, é considerado um dos maiores profetas das Escrituras. Isaías, no capítulo 6, ele fala assim que ele viu ao Senhor no seu trono. Ele fala que ele viu o Senhor no seu trono. E ele de joelho, ele olha e está os serafins, né, que significa em chamas, duas asas. Eles tampam os rostos com duas asas, e com duas eles tampam os pés, e com duas eles voam. E eles ficam falando eternamente, santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Em hebraico, para você enfatizar uma palavra, eles falavam ela 3 vezes. Isaías olhou para ele e falou assim, nossa, que Deus glorioso, que coisa mais linda, que maravilhoso, nossa Senhor, agora que eu vou te servir mesmo. Não, ele não falou isso. Ele gritou, ai de mim. Esse ai no hebraico é amaldiçoar. Ele se amaldiçoou. Ele falou, eu estou perdido, eu mereço ser condenado. Assim um anjo tirou uma brasa do altar e passou na boca dele e purificou os lábios dele. As pessoas acham que quando Jesus vier, ele vai ser aquele Jesus hang-loose, sabe? Aquele Jesus gente boa, bonitinho, né? Barbinha, uma roupinha legal, cabeluzão, né? Vem pra cá todos os homossexuais, vem pra cá as feministas, vem pra cá isso daqui, né? Vem pra cá todo o pessoal da esquerda, vem pra cá o pessoal da direita também, né? Não, meu filho, não. Cristão não tem direita, não tem esquerda, não tem cristão homossexual, não tem cristão que fuma, não. Cristão é cristão, não é cristão em alguma coisa. Não, mas eu sou um cristão não, então você não é cristão. Cristão é cristão, ponto. O servo de Deus é servo de Deus. O que Paulo fala nas cartas dele? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Pedro, servo de Cristo Jesus. Tiago, servo. Tiago era irmão de Jesus, observação. Ele poderia falar, Tiago, irmão de... Não, ele não falou irmão de Jesus, não. Tiago, servo, escravo de Jesus Cristo. Porque ele conhecia, quem conhece Jesus sabe como tratar ele. Tá certo? É verdade, ele é o nosso amigo. Ele falou, vocês não são meus servos mais. Vocês são meus amigos. Porque um servo não sabe o que o Senhor faz. Mas um amigo sabe. Porém, os apóstolos, por conhecer, por ter contato com Deus, reconhecer que é Deus, eles falam, não, Senhor, eu sou o teu servo. Nós sabemos que nós somos amigos porque nós conseguimos entrar em contato com Ele a qualquer momento.
Isso é mais gostoso. Ele nos entende. Mas nós também não podemos confundir liberdade com libertinagem. É isso que nós não podemos confundir. E durante anos na minha vida, anos eu confundi isso. Anos. Eu sou grato a Deus por Ele ter tido misericórdia mais uma vez de mim. Não só de mim, mas de muitas pessoas. E fazer com que nós retornássemos ao caminho dele. Né? E visse quem realmente é Jesus Cristo. Ele é bom, Ele é Deus. Mas Ele é fogo consumidor. É como nós estávamos olhando um vídeo esses dias aqui. Não, Jesus é um cara gente boa. Não, Jesus não é um cara gente boa. Jesus, Ele é Deus. Tenha respeito perante Ele. Se prostre perante Ele. Entenda quem Ele é. Voltando para o Salmos. Naquele dia os ímpios, eles não terão nenhum argumento. Os pecadores na congregação do justo. Há pecadores e quem vive na prática do pecado, na constância do pecado, dentro da igreja. Essas pessoas são os bodes, os cabritos, né? Tem o joio e o trigo. Mas fulano tanto tempo é trigo. Mas fulano é trigo. Mas fulano é gente boa, fulano é trigo. Entenda. Ele será apartado por quê? Porque além de ele não tem uma conversão em Cristo Jesus, ele não é transformado em Cristo, na pessoa de Cristo, ele não tem a mente de Cristo. Paulo fala, aquele que não tem o Espírito de Cristo, isso não é dele, acabou, não tem meio termo, gente. Não tem, ser extremista, não é extremista, meu Deus do céu, não é extremo, não estamos levando ao extremo, entende que só Deus é bom, só o Espírito dele é bom, só Ele salva, só Jesus salva. E o salmista continua, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Só deixa eu dar uma olhada aqui no 2 Timóteo para encerrar. 2 Timóteo 2:19 diz assim: todavia, entretanto, porém, o fundamento de Deus fica firme, sendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se, fuja, vai para longe da iniquidade. Deus conhece quem é dele, ponto. Mas você está falando de um livro de 1000 anos atrás. Se você não crê, vou fazer o quê? Essa palavra conhecer vai muito além, tá? É muito além de meras informações. Conhecer é se identificar. Essa palavra no grego, no hebraico aqui na tradução, ela é muito profunda. Eu não peguei ela funda aqui, eu não peguei realmente como é que fala ela, né? Talvez depois nós podemos dar uma olhada, mas é algo bem a fundo, é uma intimidade muito grande. Quando Paulo está falando, o Senhor conhece os que o pertence, quando o salmista também está falando, o Senhor conhece o caminho do justo, ou seja, ele sabe de perto. Não é que não ouviu falar, não, ele está acompanhando de perto. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o caminho dos ímpios só vai seguir a perdição, a ruína. Tá? Bom, conclusão. Primeiro, para você que está seguindo o caminho dos ímpios, siga o conselho da Bíblia. Se detenha no caminho, ou siga o caminho da palavra, e se assente não mais com os ímpios, não com mais escarnecedores, não com os pecadores, mas se assente com Jesus Cristo. Ele é real, gente. Ele é real. Ele está vivo.
Ele está vivo. Ele não é um mito. Ele não é uma coisa que inventaram da cabeça. Sabe, C.S. Lewis, ele falou uma coisa que é verdade. A pessoa, se Jesus fosse um mito, eu queria conhecer essa pessoa que inventou ele. Estão entendendo? Se Jesus realmente só fosse uma história, eu queria conhecer essa pessoa que inventou ele. Porque essa mente dessa pessoa é brilhante. Entenda que a palavra de Deus, Jesus Cristo, nós só temos 3 caminhos de como pensar nele. Tá? Ou Jesus era um louco, ou ele era um mentiroso, ou ele realmente era o Filho de Deus. Ou ele realmente é o Filho de Deus. Eu fico com essa terceira. É o único caminho que nós temos. Falar de novo. Ou ele era um louco, ou um mentiroso, ou ele realmente é o Filho de Deus. Ele é vivo. Então, siga a Bíblia. Se aconselhe com a Bíblia. Siga a palavra de Deus e se assente com Jesus Cristo. É nítido que fala em Apocalipse: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Ou medita nele, chama ele para perto. Senhor, me transforma. Se eu não sou uma pessoa transformada, se eu não sou uma pessoa convertida, me transforma. A pessoa fala: não, mas eu já sou convertido. Reveja sempre a sua fé. Reveja se você está no caminho da graça, se você está no caminho de Cristo todo santo dia. Todo santo dia. Depois que você seguir o conselho, o caminho, e se assentar com Jesus Cristo, medite no conselho dele, medite na palavra dele, medite, faça meditação na habitação que ele fez dentro do seu coração. E em segundo lugar, a você que não segue o conselho, caminho, e nem se assenta, e nem ama a lei de Deus, e continua caindo em pecado, você só será uma pessoa bem-aventurada se amar a lei de Deus e você meditar na lei de Deus dia e noite. É só assim, não tem outro caminho. A Bíblia eu acho um livro tão glorioso e algo tão grande, que são vários autores, foi escrita em períodos diferentes, né? Pentateuco num período, os profetas menores, os profetas maiores em outro período, Salmos em outro período. Dizem que Jó foi escrito por Moisés, alguns até falam que Jó conheceu Moisés, não sabem dizer, né? E ela se encaixa de um jeito tão grande, e assim, se você não crê em uma parte dela, não tem como você crer no restante. Se você não crê que existiu Gênesis, que Deus criou o homem, não tem como você crer nas outras palavras. Tem pessoa que fala assim: não foi Moisés que escreveu a Bíblia, o Pentateuco, mas Jesus confirmou que Moisés escreveu o Pentateuco. Jesus confirmou o Antigo Testamento inteiro, que está escrito, sabe? Então uma coisa bate com a outra. Então são esses conselhos. Medita na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Você não precisa, claro, precisa, seria bom se todo mundo gravasse, decorasse um capítulo por dia, né? Mas é o conselho que nos traz agora, que Deus nos traz agora, né? Que nós cremos que é Deus que revelou a sua palavra. Nem que for um versículo, medita dele dia e noite, dia e noite. Se puder se aprofundar, sentar, cair de cabeça, mergulhar nesse livro, amém. Até um moço, não vou citar o nome dele, por causa do vídeo, né? Ele, vamos dizer assim, ele foi levantado para pastor e ele pediu um conselho. Um moço amigo meu de muitos anos. E eu falei para ele: olha só, você está na frente de um povo, leia todo santo dia as cartas pastorais. 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Faça que esse texto entre dentro de você de um jeito, mergulha, e acima de tudo, mergulha nas palavras de Cristo. Porque automaticamente, quando você lê Timóteo, você vai querer ler, você vai despertar para ler o Novo Testamento inteiro, que é o que Paulo sempre pregava, e automaticamente você vai ler o Antigo Testamento, que você vai querer expor o que Israel estava acreditando, que viria um Messias, o que aos outros lugares, outras religiões pagãs
acreditavam que viria um homem, tá? Várias religiões por aí. Eu lembro na época que estudava história, tem um amigo nosso, professor de história, ele é ateu, observação. Ele falou para mim, cara, todas as religiões da época, todos, está escrito em vários lugares que viria um homem, esse homem chegaria a determinada idade, ele iria morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Não é só no cristianismo, não é uma mera coisa na nossa cabeça. É algo que se cumpre e vem se cumprindo cada dia. Observação, esse moço é ateu, hein? Então, esses conselhos. Não trilhe o caminho dos ímpios. Não siga os conselhos dos ímpios. Ah, mas é só isso aqui. Não. Vou dar um último exemplo, tá? Para concluir. Se você tem um relacionamento com alguém, não importa se é com pai, com mãe, com namorado, não importa. Se essa pessoa ela não gosta disso daqui, nós não vamos fazer. Ah, eu não gosto que você faz tal coisa. Não, eu não vou fazer. Por quê? Porque você deixa essa pessoa triste. É assim que funciona o relacionamento com Deus. Ah, Deus vai me expulsar? Não é o fato de expulsar, não é o fato de ir para o inferno, não. Nós não estamos servindo a Deus porque céu e inferno não é o fato disso. É o fato que nós amamos a Deus e não queremos ver o Espírito dele triste, né? Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. E, poxa, Deus desceu do céu, morreu por nós numa cruz, para nós continuar vivendo em pecado. Não é o certo. Então, medite na palavra dele e vai se avaliando para ver se nós estamos continuando na fé. Essa é a palavra que Deus dá. Guardemos nossos corações. Deus seja louvado.